Olá, minha amiga artesã, tudo bem com você? Para quem não me conhece, sou a Cláudia Martins do Ateliê Retalho Criativo e hoje eu vou ensinar para você essa mini frasqueira. Olha só, é uma peça fácil de fazer e muito útil. E você que faz parte do meu grupo tem prioridade. Essa aula sai 2 dias antes lá dentro do grupo para que você possa assistir primeiro. Então, se você ainda não faz parte do meu grupo, venha fazer parte. Retalho Criativo Cláudia Martins. O link está na descrição desse vídeo. Vamos deixar de conversa e vamos aprender a fazer a nossa linda mini frasqueira? Para fazer a sua mini frasqueira, você vai precisar de tecidos de 2 estampas diferentes, uma para o lado principal, outra para o forro, manta R1 ou R2, PVC, um zíper de metro de mais ou menos 51 centímetros e o cursor. Nós vamos precisar também de viés daquele mais largo para dar acabamento. Para fazer essa mini frasqueira, você vai precisar só de medidas. Mas quem me acompanha já sabe que eu gosto de tirar as medidas no papel, porque assim já ficam os moldes prontos e facilita bastante o nosso trabalho. Mas vou passar as medidas aqui para você e você escolhe como deseja fazer. Se deseja tirar as medidas direto nos materiais ou se deseja, assim como eu, fazer os moldes primeiro para depois riscar e cortar no material. Então, para o corpo da nossa mini frasqueira, as medidas são 47 por 10 centímetros. 47 por 10. Para a parte de cima do zíper, nós podemos até chamar de canal do zíper, as medidas são 47 por 4. 47 por 4 centímetros. Para a parte do meio da nossa frasqueira, as medidas são 13,5 por 14 centímetros. 13,5 por 14. E para o fundo, o topo e o fundo é a mesma medida. 21 por 13. 21 por 13. E aí aqui, a única coisa que você vai precisar fazer é arredondar os cantos. Para que os 4 cantos ficassem arredondados por igual, eu fiz da seguinte forma. Dobrei ao meio, depois dobrei mais uma vez. E aí coloquei algo redondo, risquei e cortei já, segurei bem e cortei já os 4 lados juntos para ficar por igual. Eu vou deixar todas essas medidas lá dentro do meu grupo fechado, Retalho Criativo Cláudia Martins. Quem ainda não faz parte do grupo, o link está aqui na descrição do vídeo e também na minha página lá no Facebook, Retalho Criativo. Vocês acham facilmente o link para o grupo. É só pedir para participar, eu aprovo. E vocês podem pegar todas essas medidas, a lista de materiais, na seção arquivos do grupo, tá bom? Então vamos aos cortes. Para o forro, você vai cortar uma vez a parte do meio, uma vez o canal do zíper, uma vez o corpo e 2 vezes o molde que vai ser tanto o fundo como o topo, tá? Então no forro nós vamos cortar dessa forma. Depois, para a parte principal, no tecido de fora você vai cortar uma vez no corpo, uma vez na manta
Para o canal do zíper, você vai cortar também uma vez no tecido principal, uma vez na manta. E aqui no meu caso, as partes do meio e o topo e o fundo vão ser de PVC. Então, como o PVC não precisa estruturar, eu cortei uma vez na parte do meio, uma vez no topo e uma vez no fundo. E vamos cortar também mais ou menos 51 centímetros de zíper de metro. Esclarecendo aqui, eu fiz a parte do corpo e o canalzinho do zíper de tecido tricoline 100% algodão. E só as minhas partes do topo e do fundo e a parte do meio que vai ser de PVC. Mas se você desejar fazer a sua mini frasqueira toda de PVC, você não vai precisar da manta R1 ou R2, porque aí não precisa estruturar o PVC. É só você usar o PVC e o tecido para o forro, tá bom? E nós vamos cortar também um retângulo de 25 por 10 centímetros, que é a parte que nós vamos usar para fazer a alcinha da nossa frasqueira. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar aqui a parte principal do canal do zíper, ó, e vamos pegar o nosso zíper. Vamos pegar tanto a parte de fora como a parte do forro. Aqui a parte do forro do nosso canal e a parte de fora que já está estruturada. Eu já adiantei tanto o canal do zíper como o corpo, já estruturei aqui com a manta, já passei uma costura aqui na volta toda para dar mais segurança, tá? E aí depois de estruturado, aí a gente vai vir aqui com o zíper. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado direito do zíper, que é o lado que tem os dentinhos, e vou pegar também o lado direito da minha parte principal e vou juntar aqui, olha, direito com direito. Eu deixei esse zíper um pouco maior para facilitar a gente colocar o cursor depois. Então, quando eu posicionar aqui em cima, quando você posicionar, deixa um pouquinho sobrando, tanto de um lado como de outro, tá? Que é para garantir. Vou acertar direitinho aqui, olha, e vou alfinetar aqui na parte de baixo. Depois de alfinetado, eu vou passar uma costura. Eu gosto de fazer por etapa, mas se você já tiver experiência, você pode fazer tudo de uma vez. Então eu coloquei aqui o direito do zíper com o direito do principal e depois eu vou costurar o direito aqui do forro aqui em cima do avesso do zíper, ó, fazendo um sanduíche. Só que eu passo primeiro uma costura aqui e depois que eu venho com o meu forro. Eu acho que principalmente para quem não tem muita experiência, fica mais fácil dessa forma. Olha aí, passei primeiro, agora eu posso tirar esses alfinetes. E aí eu venho direito do forro com o avesso do zíper e vai ficar aqui direito do forro com o direito da parte principal. Acerto aqui, ó, bem bonitinho, bem alinhado aqui, né, com a parte de baixo. E também alfineto para ficar mais fácil, para não sair do lugar a hora que eu passar a costura.
eu viro pro lado da manta, ó, e passo uma costura exatamente em cima da primeira costura. Olha só. Posso tirar os alfinetes. E aí nós já temos aqui, ó, a parte de cima do nosso zíper já acabadinha. Ó, tá vendo? De um lado e aqui o forro. Feito isso, nós vamos abrir assim, ó, ajeitar bem. E aí a gente pode já rebater uma costura aqui, ó. Rebater uma costura aqui na extensão toda pra ficar bem certinho, o forro de um lado e a parte principal do outro. Olha, rebati a costura, ó, e aí vai ficar assim. Aí nós vamos para o outro lado aqui do nosso zíper. Aqui desse outro lado, nós vamos colocar a parte do corpo. Da mesma forma que nós fizemos lá em cima, tá? Aí a gente põe o direito aqui do tecido principal com o direito do zíper. Procura alinhar bem aqui, ó, com a parte de baixo. E vamos alfinetar. E aí, da mesma forma, passamos uma costura aqui e depois a gente vem com a outra parte. Olha, passei a costura, prendendo essa parte, ó. Agora nós vamos pegar a parte do corpo do forro e vamos fazer da mesma forma, ó. Desse lado aqui, ó, é o avesso do zíper. Nós vamos colocar o direito do forro aqui no avesso do zíper. E essa parte de baixo vai ficar direito do forro com o direito da parte principal. Então a gente alinha bem aqui também, ó. Alinha aqui, né, com essa parte. E alfineta. E aí, da mesma forma, venho aqui, ó, viro pro lado da manta e vou passar uma costura aqui, exatamente em cima da primeira costura. Olha só. Então ficou assim. A hora que eu abro, eu já tenho o acabamento aqui, ó, pro lado de dentro com o forro e aqui pro lado de fora. Vou rebater uma costura aqui também, da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Costura rebatida, ó. Então essa parte já está pronta.
Agora nós vamos colocar o nosso cursor. Coloquei o meu cursor, posicionei ele aqui no meio, olha, com o zíper todo fechado. Agora eu vou passar uma costura, ó, como aqui e aqui tá solto, eu vou passar uma costura de segurança aqui na volta toda, para ficar tudo bem presinho. Esse excesso de zíper e qualquer rebarbinha que tenha ficado, eu posso acertar. Então agora nós vamos pegar essa parte aqui que deixamos prontinha e vamos pegar a parte do meio, tanto do PVC, que é o lado de fora, como do forro. E nós vamos juntar aqui, olha. Na extensão dos 14 centímetros, nós vamos juntar o direito do PVC com o direito aqui dessa parte. Assim. E do outro lado, nós vamos juntar o direito do forro com o direito aqui do tecido de forro também, ó. Aí nós vamos fazer esse sanduíche, ó. Como o PVC ele não pode ser alfinetado, então você pode usar, se você tiver o costume, esses clips, ou então se você tiver aqueles clipes próprios para costura, é melhor do que alfinete, porque o PVC, se você alfinetar, o furo do alfinete fica nele. Ó, sanduíche. Aí nós vamos passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso no início e no final, aqui, ó, tá? Prontinho. Ó, olha só como é que fica. Do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui no lado de fora, aqui nós vamos juntar um por vez. Aqui do lado principal você vai juntar aqui, ó, direito com direito, normal. Aí você pode primeiro passar essa costura aqui, tá? Retrocesso no início e no final, um pé de máquina. Vamos passar aqui primeiro. Feito isso, aqui o lado de fora já tá preso. Agora, pra gente fazer o forro, nós vamos fazer o seguinte: põe esse lado do forro pra cima, ó. Põe esse lado que tá solto pra cima, enrola essa parte aqui pra cá pra não te atrapalhar, e aí você passa essa parte do forro por cima, ó. E aí já vai encontrar aqui, ó, direito com direito, certo? Aí você ajeita bem bonitinho e aí passa a costura. Ó, tá vendo? Ficou tudo aqui dentro. Aí é só tirar aqui pra fora, olha. E pronto, ó, aí ficou certinho, tá vendo? Porque aí escondeu o acabamento aqui no meio. Aí é só virar
para o lado direito. E aí nós vamos passar uma costura somente aqui, ó. Também rebatendo para assentar a costura, tanto de um lado como do outro lado. Prontinho. Rebati a costura, ó. Aí nós vamos ter esse anel. Agora nós vamos reservar e vamos passar para o próximo passo. Vamos preparar o topo, o fundo e a alça. O topo e o fundo nós vamos pegar tanto a parte do forro como a parte do PVC. E nós vamos juntar avesso com avesso. Dessa forma. Tanto de um como de outro. Ó. Avesso com avesso. E aí nós vamos passar uma costura na volta toda de segurança para juntar essas duas partes. Aqui, se eu quiser usar alfinete, conforme eu já disse antes, o PVC você não pode alfinetar, porque senão o furo do alfinete fica nele. Mas se você alfinetar bem aqui, ó, na pontinha, não vai aparecer. Então, eu vou fazer isso agora, porque aqui é importante que a hora que a gente vá costurar, não saia do lugar. Então, eu vou colocar alfinetes aqui, ó, bem na pontinha. Para poder passar essa costura na volta toda. Vou passar essa costura do lado do PVC, porque é o lado mais firme. Se eu passar do lado do forro, a tendência, como o forro é mais fininho, é querer enrugar e vai acabar ficando torto, não vai ficar certinho. Então, passe do lado do PVC, que aí vai dar mais certo. Por isso que, inclusive, eu tô até alfinetando aqui, ó, do lado do PVC. Porque conforme eu vou passando a costura, eu tiro os alfinetes. Passada a costura, só para prender, olha só, posso reservar. Agora vou montar a minha alça. Então eu vou pegar aqui o meu retângulo de 10 por 25 e vou... O meu já tá aqui marcado porque ele já estava dobrado há algum tempo. Então o que eu fiz? Eu dobrei ao meio. Embora o PVC ele não marque, então você calcula mais ou menos qual é o meio dele. Olha, se você quiser, você pode até fazer um risco aqui no meio, pelo lado do avesso, claro, para saber onde é o meio. E aí você traz uma extremidade e a outra extremidade para o risco do meio e depois dobra mais uma vez e passa a costura de um lado e do outro lado também. Nossa alcinha já tá pronta, olha. E agora é só nós montarmos a nossa frasqueira. Então vamos pegar aqui a parte que vai ser do topo. E aí já vamos colocar aqui a nossa alça, ó. Então vamos dobrar aqui ao meio, ó, nesse sentido.
fazer um pique pra gente saber onde é o meio. Ó, bem pequenininho, tá? De um lado, do outro lado também. E aí a gente procura também achar o meio aqui da nossa alça. Da mesma forma, ó, dá uma dobradinha assim, ó. Faz um piquezinho. E aí a gente posiciona aqui, ó, meio com meio. E para não precisar alfinetar nem nada, já segura, ó. E vem aqui debaixo da máquina e passa uma costura de segurança para prender. Abaixa a agulha bem no meio do pique, ó. Costura pra frente primeiro, depois dá um retrocesso. Que aí não tem perigo de sair do lugar. A mesma coisa do outro lado, ó. Centraliza bem aqui, ó, pique com pique, já segura e põe debaixo da máquina bem no meio do pique, ó. Pra frente e retrocesso. Pronto. Aí a gente já deixa a alça pronta. Então agora nós vamos montar a nossa frasqueira. Nós vamos pegar aquele anel, virar ele pro lado do avesso, pro lado do forro. Aqui eu esqueci de falar, mas depois eu aproveitei também e passei uma costura de segurança aqui e aqui, porque essa parte, depois que ela ficou pronta, a parte do meio, aqui ficou solto. Então, para facilitar essa próxima etapa, eu passei essas costuras, tá? Aí ficou tudo bem presinho. E aí nós vamos pegar aqui tanto o topo como o fundo, e aí nós vamos pregar. A gente pega aqui o nosso anel, ó, o nosso corpo, e nós vamos fazer piques. A minha já tá feita, mas eu vou mostrar pra você como que eu fiz. Então, eu comecei me baseando por essa costura aqui, olha. Então, uni costura com costura, até coloquei um clips aqui, ó, pra prender. E aí, ó, marquei os meios. Pique, fiz um pique aqui, um pique aqui, um pique aqui e um pique aqui, os 4 lados. Depois abri, aí me baseando por esse pique que eu já fiz, coloquei pique com pique, olha, prendi também, e aí o mesmo processo, piques dos 4 lados, ó. Aqui e aqui, tá? Depois aqui na nossa tampa, no nosso topo, a mesma coisa. Aqui nesse sentido eu já havia dobrado para poder colocar a alça. Então aqui eu já tenho um pique, eu já sei onde é o meio, tanto de um lado como de outro. Então dobrei no outro sentido e fiz piques aqui e aqui. Piques bem pequenininhos, tá? Para depois não ficar com buraco. E da mesma forma o fundo. Dobrei nesse sentido. Piques, piques. E depois dobrei no outro sentido. E fiz piques também, tá? E aí agora a gente pega o anel. E nós vamos unir esses piques. Vamos começar pela parte do topo. Então, essa parte aqui, ó, do meio, é a parte de trás da nossa frasqueira. Então, as laterais são aqui, aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. Então, nós vamos unir lateral com lateral, certo? Aqui, ó, cada ponta da alça é uma lateral. Então, vamos unir. Opa, tô colocando errado. Direito com direito. Então, o direito da peça tá para dentro
E aqui eu coloco assim, para ficar direito com direito. Então vamos unir pique com pique aqui na lateral, nas laterais, né? E aí nós vamos usar bastante esses clipes aqui, ó. Aí prende bem certinho aqui o pique com pique. Do outro lado também, ó. E aí, agora vamos encontrar o pique da parte de trás e da parte da frente, ó. Então a gente vai unir os 4 lados. Tá vendo? Ó. Dessa forma a gente já tem condições de passar a costura aqui na volta toda para prender de um pé de máquina, tá? Retrocesso no final. Como é uma costura que vai encontrar no final, então você pode dar retrocesso só no final. Aqui uma dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: pode acontecer, como é você mesmo que vai fazer o seu molde aí na sua casa, pode acontecer de na hora de você encaixar aqui, ó, você perceber que não tá encaixando. O que que você vai fazer? Você vai arredondar um pouquinho mais, tá? Essa parte que é arredondada, se ela não estiver encaixando, significa que você não arredondou o suficiente, tá? Aí você vai, arredonda mais um pouquinho, mas não arredonda muito, para não perder a peça. Vai arredondando mais um pouquinho, vai testando até encaixar bonitinho, tá bom? Então vamos costurar. Prontinho, olha só. Preguei a nossa parte de cima. E agora nós vamos fazer o mesmo processo na parte de baixo. Podemos até dar uma viradinha aqui nela para ver como que ficou antes de fazer a parte de baixo. É só ir costurando com calma e acompanhando bem o arredondado da tampa, que dá certinho. Olha só. Preguei a parte de baixo da nossa frasqueira, usando o mesmo processo que eu usei na parte de cima. E olha só, nossa frasqueira já está praticamente pronta. Agora a gente já pode abrir o zíper dela, olha, e virar para o lado direito, ver como é que ficou. Ajeitar bem bonitinho, olha só que gracinha. Olha só. Aqui, gente, uma sugestão também, para quem quiser, pode colocar 2 cursores também, tá? Aí, para colocar 2 cursores, você tem que entrar com um por esse lado e o outro por esse lado, que aí, quando fechar e abrir, vai abrir e fechar um para cada lado.
tá? Agora o que nós vamos fazer? Para finalizar, nós vamos dar o acabamento com o viés aqui na tampa e no fundo. Nós vamos dobrar o viés assim, ó, ao meio e encaixar aqui. Para começar, não precisa dobrar ele aqui, nós vamos dobrar só no final, tá? Então, dobra assim, encaixa aqui e passa a costura. E vai dobrando, vai encaixando na volta toda e vai costurando. Eu vou fazer e mostro para vocês como é que ficou. Nossa frasqueira tá finalizada, olha só. Fundo de PVC, topo de PVC, aqui no meio e aqui tricoline 100% algodão. Quem desejar fazer toda de tricoline ou toda de PVC, fica a sua escolha, tá? Ó, aqui toda acabada por dentro, ó, com o viés, tanto em cima como no fundo, tá vendo? E aqui no finalzinho do viés, eu dei uma dobradinha, ó, transpassei um pouquinho e dei uma dobradinha, tá? E ficou assim. E então, gostou da aula? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou e está me vendo pelo YouTube, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal para não perder nada que vem por aí. E se você está me vendo pelo Facebook, curta a minha página Retalho Criativo e compartilhe com as amigas. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, tchau!